Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar aqui dessa reflexão. E vai concordar comigo ou vai discordar, eu sempre falo isso nos vídeos. Mas eu pediria a vocês que sejam construtivos. Apresentem narrativas simplórias e utópicas até. Para mim, olha, não concordo por X, Y, Z. E também vamos afastar o clubismo dessa reflexão, porque eu vou fazer isso agora também. É óbvio que eu sou rubro-negro fanático. Quem estava assistindo ontem o React percebeu isso. Eu digo aquele que não me conhecia, apareceu ali na transmissão, mas vocês não tem nenhuma dúvida que sim. Aí o pensamento imediato remete ao clubismo, quando o Gil fala. Isso não é verdade, porque essa semana mesmo eu estava criticando o Felipe Luiz pela postura passiva dele dentro de campo, o time contra o Fortaleza completamente apático, os 3 pontos que nós perdemos. E aí, óbvio, né, diante daquela pressão toda que nós iríamos encontrar, como nós encontramos, não me venha dizer aí que você, rubro-negro, tenha ficado tranquilo o jogo inteiro. Não ficou, mas o nosso time ontem representou bastante, porque agiu com raça. Porque se eu tivesse agido com raça, se tivesse entrado daquele jeito contra o Fortaleza, nós não íamos passar. Então, não tem clubismo do que eu vou dizer. Mas tem 2 períodos da história recente do futebol brasileiro. Primeiro, no ano de 2019, quando o Mister revolucionou o futebol. O Mister apresentou uma marcação alta. O Mister apresentou algo que eu não via no Flamengo e no Brasil já há muito tempo, desde a época do Cláudio Coutinho, quando fazia o gol e logo depois queria fazer outros para dizer, como ele dizia, que o Flamengo tinha enfiado a faca e rodado, ou seja, que havia eliminado o adversário. Por que isso não aconteceu mais, no meu entendimento, você diga aí, depois do Cláudio Coutinho? Porque logo depois veio a Copa do Mundo. E o Tele Santana foi um dos melhores técnicos que eu já vi no Brasil. O time de 82 jogava lindo, o time de 86 também. Mas o Sarriá, ou seja, o estádio que é do Espanhol, não tem mais esse estádio. O Espanhol joga em outro estádio, um clube da Catalunha. O Sarriá, naquele dia do 3-2 Itália, infelizmente, não provocou mal apenas ao brasileiro, provocou mal ao futebol mundial, porque eles perceberam o seguinte: caramba, um time que joga retrancado e com chutões ganhou de um time maravilhoso como o Brasil, então eu vou fazer igual. E aqui no Brasil surgiram uma gama de infelizes treinadores que quiseram emular o Enzo Berzotto, que era o técnico da Itália. Ou seja, vamos criar um neologismo aqui. Eles não têm o dinizismo, não têm o abelismo, então eles, na verdade, adotaram ali o berzottismo à época. Isso é uma análise que você precisa prestar atenção, porque isso realmente aconteceu. Então, os times começaram a se retrancar, jogarem muito fechados. Os times aqui no Brasil e no mundo colheram um benchmark errado. Errado, porque aquilo ali foi um acidente. Se 5 minutos depois a Itália enfrentasse o Brasil de novo, ia tomar uma goleada de 5-0. O que aconteceu ali naquele jogo é que, infelizmente, alguns jogadores amarelaram. Dentre esses jogadores, principalmente o Toninho Cerezo. Eu quero imputar aqui a culpa a ele, mas a grande verdade é essa. Ele não era jogador de seleção brasileira com o mental que ele tinha, chorando dentro de campo, tomando bronca do Zico.
Então, isso influenciou muito mal o futebol brasileiro. E as consequências disso, vocês aí podem apostar, foram justamente a concorrência para o futebol. O que é isso? Os meninos, à época, os jovens, eram fanáticos por futebol. E o futebol ficou tão feio, perdeu tanta plasticidade. Inclusive, eu me arrisco a dizer, esse jogo influenciou, como eu falei, o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, porque fomos nós que sofremos, mais ainda. Então os jovens passaram a adotar outros meios de diversão, videogame, cinema, teatro, a conversa fora, jogada na rua, que não vale de nada. Por isso eu digo para vocês, leiam muito e joguem conversa fora também mais pouco. Aí depois veio a internet. Então o futebol está esvaziado justamente por isso, por esse jogo aí. Até que chegou o misto. Houve alguns times bons, o Palmeiras de 93, o Flamengo de 2009, ali naquela reta final, jogava um futebol bonito também, mas porque nós tínhamos ali alguns artistas dentro de campo, mas não tinha regularidade, a estratégia não era aquela. A estratégia do futebol brasileiro era essa. As seleções foram mudando. A última vez que o Brasil próprio foi campeão em 94 com um timaço ali, mas jogando desse jeito, muito fechado. O Parreira sofria muitas críticas. Aquilo ali, sem querer, com todo respeito ao Parreira, aquilo ali foi obra do Bebeto e do Romário. Não tem nenhuma dúvida, eles jogaram muito ali, o Brasil ganhou, mas ganhava os jogos com dificuldades também. Romário e Bebeto ganharam a Copa. E aí quando chega em 2002, o técnico é o Filipão, e aí outros artistas da bola, raríssimos nos dias de hoje, o Ronaldinho, o Rivaldo, o Ronaldo. Então eles também ganharam aquela Copa ali. Não teve mérito do Filipão, porque o Filipão todo mundo sabe como é. O Filipão, eu diria, mudou o DNA do Palmeiras. O Palmeiras começou a jogar dessa forma por isso. Então houve ali o Mister em 2019, que provou que um jogo apoiado podia sair-se vencedor, e ganhou fácil. Não ganhou a Copa do Brasil aquele ano, porque a gente tinha começado a iniciar um trabalho e houve uma falha ali do Rafinha. O Rony se aproveitou, meteu o gol, o jogo foi para pênalti, não houve seriedade naquelas batidas de pênalti. O primeiro pênalti, logo o Diego faz uma cavadinha, então teria ganho a tríplice coroa, e lamentavelmente no ano seguinte ele saiu. E aí houve novamente um deserto de criatividade em função dos clubes continuarem a jogar daquela maneira. Ou seja, aquelas dos chutões, dos contra-ataques, etc. E aí, gente, é o seguinte. O futebol brasileiro de 2019 deveria ter aprendido, os clubes deveriam ter aprendido que aquele é o melhor jogo. Porque não tem outro time melhor. A gente quer comparar aí com o Botafogo do ano passado. Não tem time melhor. O Mister esteve aqui, perdeu 4 vezes só. E não tem time melhor do que aquele nesses últimos anos. Aí chegou o Abel. Chegou o Abel com aquele estilo de jogo dele, que você já conhece. Jogo fechado. Hoje mudou um pouco e ganhou. Infelizmente, por causa do belga, ganhou aquela Libertadores. Antes disso tinham sido eliminados na Copa do Brasil pelo CSA. O Palmeiras estava mal no Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí chegou ali a final, na semifinal contra o River Plate, um jogo, eu diria, posto em suspeição até hoje. Aquele jogo ali, o que aconteceu, o Palmeiras não gosta de falar sobre isso, mas não é normal, inclusive que o Palmeiras tomou um sufoco danado lá dentro, depois de ter feito uma boa partida, e o River péssima lá no Monumental de Nunes. E aí o belga resolveu cair ali
E o resto vocês já sabem. O Abel ia ser demitido naquele ano. A torcida estava pedindo a cabeça do Abel. Todo mundo pedia. E aí ele ganhou, houve mais oportunidades e tal. É o Flamengo que podia competir. Infelizmente escolhia treinadores do mesmo molde. E aí, como o Palmeiras, naqueles anos, apesar de 2022, o Flamengo ter ganhado também, enfim, em função do título da Copa do Brasil do ano passado, o Flamengo e o Palmeiras continuaram a jogar assim. Só que o Flamengo não consegue mudar o DNA dele. Inclusive até porque os jogadores do Flamengo não permitiriam. Então o Flamengo chegava ontem na área do Racing, no primeiro tempo, jogou muito bem, não deu chance para o Racing. Teve aquela cabeçada, mas não deu chance para o Racing. O Flamengo perdeu gols ali. E o Flamengo ia ganhar o jogo ontem. Porque estava muito bem na partida, envolvendo o Racing, que é um time, eu diria assim, preparado para fazer o que o Palmeiras faz. E por que é preparado para fazer o que o Palmeiras faz? Porque, infelizmente, o Abel, o Palmeiras, quero mandar um abraço aqui para os palmeirenses. Sinceramente, quero mandar um abraço. Tem um moderador palmeirense no canal. Os palmeirenses gostam de mim. Mas tem momentos onde você tem que fazer análises mais sérias. E aí, o Palmeiras influenciou negativamente o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. Todos os clubes jogam como o Palmeiras joga. É influência, claro, é influência. Pô, esse clube aqui tá ganhando. Peraí, deixa eu ver aqui o que esse clube tá fazendo. Porque o Abel, ele chegou e foi campeão. E continuou. O Abel tá há algum tempo, alguns anos no Palmeiras. Então, vamos copiar ali quem tá ganhando. Benchmark, meu amigo. Vocês acham que não? Óbvio que sim. É claro. E aí copiou. E aí vocês viram aquele jogo do Racing ontem. 38 cruzamentos para dentro da área. Sabe o que aconteceu? A nossa defesa ontem, ela estava muito boa. A falha ali do Varela, em alguns momentos, as falhas comprometiam realmente ali o lado direito do Flamengo. Mas nossa defesa, o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Rossi. Aí você vai dizer assim, pô, Gil, você critica tanto. As pessoas às vezes não entendem. Elas não entendem que você faz uma crítica por jogo. O cara vai lá no meu canal, quando o Flamengo perde, sabe que eu vou ficar irritado, então o cara pega aquilo ali e toma como verdade, como se eu realmente não achasse que houvesse condições de melhoria no jogo seguinte. A questão é regularidade. As pessoas não entendem, vão lá ontem, por exemplo, depois que ganhou, pede desculpas aí ao Rossi, etc. Caramba, o Rossi ontem foi gigante, monstruoso, mas ele andou falhando aí. E aí quando você faz uma análise, você tem que dizer, olha, ele falhou. E se eu sou fanático, se eu sou sanguíneo, eu vou lá e às vezes incorro em algumas hipérboles. Isso aí realmente é normal. Então o que aconteceu ontem com o Racing? Mandou a bola lá para dentro da área. Se você for parar para pensar, a torcida do Racing não foi a mesma de sempre. Sabe por quê? Porque eles entenderam assim, caramba, como é que eu vou fazer gol aí? Só se for na sorte, não bate, rebate. O Racing não jogava para aquilo. Ninguém gosta disso, gente. O problema é analisar o resultado. Por que gosta disso? O time pega, passa do meio campo, pum, já joga a bola para dentro da área. Palmeiras, Racing, todo mundo joga assim. Time que mudou aí um pouco, a história jogava bonito. Eu não posso deixar de afirmar isso, era do Diniz. Aquele time lá, que ele fez mágica. Aquele time lá que ganhou a Libertadores naquele ano, em 2023. E se você for parar para pensar, o Vasco tá jogando um futebol muito melhor do que era. O Vasco tá aí com muitas vitórias seguidas em função do trabalho dele. Aquilo não é sorte não, ele mudou o Vasco. Eu tinha falado isso até pro meu amigo e personal Vassalo, vocês conhecem, faz lives comigo aí também. Então, é o seguinte, influenciou mal, negativamente. E o Flamengo ontem, o Palmeiras é benchmark dos técnicos. Claro, influenciou mal, negativamente, todo mundo acha que tem que jogar assim. Então ontem,
não venceu apenas o Flamengo uma etapa. Ontem o futebol venceu. O futebol venceu, porque senão o jovem vai começar a continuar a jogar videogame e tudo mais. E hoje, quando você passa por jovens, e eu sei disso porque eu lido com eles, tanto no canal como na minha função docente, e os adolescentes, através de depoimentos dos meus amigos, que são os avós, etc., eles falam de videogame, falam de tudo, mas não tem aquela rodinha para falar de futebol. Não tem aquilo que existia no passado, quando você não podia nem ir na sala de aula, quando o teu time perdia. Eu me lembro disso. O Flamengo uma vez perdeu pro Vasco, eu não queria a escola, por causa daquela encarnação toda. Não tem mais isso. O futebol vai perdendo, eu diria, ressonância em função dos jogos feios que são praticados. Nesses últimos anos, nós tivemos uma influência muito negativa do Palmeiras aqui no Brasil e na América do Sul. Então, foi uma vitória do futebol. Porque se o Racing passasse, seria uma tremenda injustiça. Como pode ser possível que um time cruze 38 vezes, sem falar os escanteios? Não estou falando dos escanteios, teve mais ainda. Cruzou 38 bolas na área. Isso é futebol, gente? Isso não é futebol. E aí, com a ajuda do árbitro, porque eu acho que a reversão do cartão vermelho pro jogador do Racing foi perfeita, eu concordo. Agora, não era, o Plata foi infantil, mas não era realmente para ele ter tomado o vermelho. Aquilo ali era amarelo. Ele botou lá o Plata para fora e piorou ainda mais. Aí a quantidade de cruzamentos tornou o jogo muito perigoso. Aí apareceram ali o Léo Pereira, o Léo Ortiz, e o Rossi como monstros, como gigantes no jogo de ontem. Isso é bom. Imagina se fosse o Racing que passasse. Os anti-rubro-negros iam adorar, mas isso é bom pro futebol? Não é, gente. Não tem que fazer elogio pro técnico do Racing. Aquilo ali não é futebol. Sinceramente, o time daquele não merecia chegar à final. Pois bem, o Abel ano passado não ganhou nada. O Palmeiras ano passado não ganhou nada. E aí, o que o Abel fez? Bom, eu vou ter que mudar o perfil dos meus jogadores. E aí começou a jogar mais pelo meio. Mas quando não tá dando certo, ali pelos 20 minutos, 25, já começa a jogar pelo lado outra vez. E cruzando bola na área de novo. Quanto São Paulo, você vai ver que ele começa jogando pelo meio e consegue reverter o placar depois, quando ele joga pelos lados do campo. Ou seja, jogar pelo lado não é o problema é, matou, pum! Ontem iniciou o jogo, o Racing deu a saída, o goleiro, pum! Mandando chutão lá pra frente. Não tem condição. Eu hoje, se fosse garoto novo, não seria apaixonado pelo futebol, gente. Não seria. Porque isso não é para ser usado como benchmark. Então eu não estou falando nada contra o Palmeiras. Mas o que o Abel pratica e influencia, faz o futebol brasileiro, sul-americano, faz sim perder ressonância e, eu diria, público para outros entretenimentos. Aí tem um jogo hoje, LDU e Palmeiras. Aí o Abel diz assim, vai ser mágico? Não, não vai ser mágico. O que vai acontecer é que o Palmeiras vai cruzar 80 bolas na área do time da LDU. E a probabilidade disso dar certo é enorme, porque você cruza 50, o time da LDU é uma porcaria, é ruim, não conseguia tocar a bola, o Abel errou no outro jogo. Então, esse aí que ainda não analisou certo, mas você vê que o Abel começou atrás. Ah, mas aí ele começou atrás porque é altitude, sabe como é. Pois é, mas o Mister não foi assim. Realmente não foi assim. Lembram? Contra o Independente Del Valle, jogando na altitude, Flamengo soberano roubado naquele jogo, inclusive. Enfim. Então aí, gente,
Tem uma série de coisas aí que eu vou te dizer, com a adoção de conceitos de fisiologia, às vezes completamente aleatórios. Eu não sou contra a ciência, não. Mas essa história de poupar jogador em jogo importante, porque a fisiologia pediu, porque o exame conclui que está muito próximo de uma lesão, isso aí também é um outro conceito que não era adotado por quem realmente deveria ter sido benchmark na época e não foi. Teria sido se tivesse continuado aqui no Brasil. Sobre o Felipe Luiz, estão dizendo aí, e eu concordo, Felipe Luiz faz um primeiro tempo de mister e um segundo tempo de Simeone. Ontem o Flamengo começou o segundo tempo fazendo um jogo de mister também. Só que aí houve aquele roubo e o Flamengo foi obrigado a jogar contra o Simeone. Caramba, o Atlético de Madrid é um dos times que joga mais feio na Europa. Para mim, o Atlético de Madrid nunca teria merecido ganhar qualquer título. Nunca. Isso aí não é futebol. Deixa o comentário aí de vocês. É uma análise sincera, não é clubista. Quando isso estava acontecendo no Flamengo, aconteceu com o Tite, é injusto você dizer que eu estou sendo clubista, porque eu reclamava muito disso, muito. Eu reclamei muito como torcedor fanático da seleção brasileira. Eu reclamei muito do Tite naqueles 8 anos nas 2 Copas. Reclamei muito, porque aquilo não era futebol. O Tite nunca foi técnico de futebol, é mais um influenciado ali pelo Enzo Berzotto. Esse daí é o problema. Que Deus o tenha, o Enzo Berzotto. Mas ele chegou naquela Copa e até aquele jogo contra a Itália, muito criticado. Aquilo ali não era jogo, aquele catenaccio não era jogo. Aquilo ali era horroroso. Então não é clubismo. Quando o Flamengo jogava assim, com o Tite, vocês viam bem como eu reclamava. Então eu reclamaria muito se o Flamengo estivesse jogando assim, gente. Muito, muito. E eu acho que essa influência, ela tem que acabar. Portanto, eu diria, pro bem do futebol, o Flamengo tem que ganhar essa Libertadores. Esqueçam que eu seja Flamengo, mas tem que ganhar para que prevaleça o futebol realmente bem jogado e aquele que pode ser vitorioso, porque nós temos aí um campeão, um último campeão de Copa do Mundo que, meu Deus do céu. Ah, tem o Messi ali, mas como joga feio aquele time ali. E aquela vitória sobre a França foi um mero acidente. Grande abraço a vocês aí. Abraço pra você, viu, palmeirense? Não fica chateado, não. Saudações rubro-negras.